Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Então, estamos mais em uma exposição doutrinária online. E o tema da palestra de hoje é Em Dias Difíceis. E essa exposição, ela foi baseada no capítulo 14, Dias de Sombra, do livro Momentos de Saúde, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E também no item O Poder da Fé, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente pensa em dias difíceis, inegavelmente todos nós já passamos por situações difíceis na nossa existência. Sempre que pensemos nessas palavras, dias difíceis, vamos recordar em nossa memória dias de sombra, dias em que os amigos nos abandonaram, dias em que sentimos saudades daqueles entes que realizaram a grande viagem antes de nós. Muitas vezes vamos pensar em todos aquelas dias de alegria que tínhamos e hoje já não temos mais. Muitas vezes, nesse inteirinho de turbilhões de emoções e sentimentos que sentimos nos dias difíceis, nós muitas vezes nos refugiamos no pessimismo. Talvez esse seja a principal palavra que nos vem à cabeça quando pensamos em dias difíceis. Talvez é o pessimismo, talvez a desesperança, talvez todos esses sentimentos nos batam à porta quando enfrentamos dias difíceis. Só que é normal a gente enfrentar dias difíceis na nossa caminhada. É normal a gente ter os insucessos da vida, um, dois ou mais insucessos, são muito comuns na nossa existência. Aqueles dias em que a gente tenta e erra, tenta de novo, erra de novo, cai, tenta se levantar e cai novamente. Talvez a gente esteja passando por essas situações, esses momentos, e às vezes a gente se esquece de muitas coisas. Talvez a gente coloque os nossos problemas em um patamar muito mais alto do que eles são. Muitas vezes a gente cria monstros baseados em nossos problemas. E esses monstros muitas vezes são elevados na 10ª potência pelas nossas preocupações, pelos nossos medos. E esses medos muitas vezes são infantis, esses medos muitas vezes eles são irreais. Esses medos muitas vezes eles são baseados somente no calor do momento, daqueles dias que a gente está passando, no calor da raiva, no calor da tristeza. Muitas vezes esses medos eles são surgidos nesses dias. E talvez quando os nossos pensamentos estão nublados, quando não conseguimos ver mais nada, a gente não consegue pensar mais com racionalidade. Muitas vezes a gente se entrega, né? E às vezes pensa, vou parar de tentar tal coisa, porque eu faço de tudo, mas não dá certo. Mas talvez esses desafios, talvez esses momentos difíceis, eles sejam um convite não para desistirmos, mas para seguirmos cada vez mais fortes. Porque se o dia difícil bate à nossa porta, quer dizer que precisamos abrir a porta e enfrentar. Fugir só vai dar margem para a gente não enfrentar o desafio e muitas vezes se admitir derrotado ante a dificuldade. E sabemos muito bem, irmãos, que a gente não pode fugir das nossas dificuldades. Nem Jesus fugiu da cruz, enfrentou a cruz e deu o maior exemplo de resignação, o maior exemplo de vencer as sombras
Na verdade, toda a existência de Jesus é um exemplo vivo de vencer as sombras, vencer as contrariedades, vencer as dificuldades. Que a gente sabe que Jesus tinha um patamar muito mais elevado que o nosso, é claro, mas a gente pode seguir o seu exemplo, afinal, ele é o grande guia e modelo da humanidade. Seguir os seus passos, seguir o seu exemplo e, principalmente, não fugirmos de todos os desafios que a gente vai enfrentar. Muitas vezes vai ser muito comum aqueles dias que a gente quer desistir de tudo, a gente não quer falar com ninguém, a gente quer só ficar no nosso quarto deitadinho. Mas talvez se a gente enfrentar isso, tudo bem, hoje eu não quero falar com ninguém mais, quero ficar no meu quarto. Mas e se eu tentar? E se eu tentar falar com alguém? Se eu tentar me levantar da cama? Se eu tentar dar uma volta por aí, respirar o ar puro, observar as pessoas, observar a, a natureza, dar uma volta, escutar uma música que eu gosto. Será que eu não vou mudar toda essa psicosfera em volta de mim? Será que eu não vou mudar toda essa realidade que está à minha volta? Talvez se a gente pensar dessa forma, talvez se a gente tentar refletir nesse sentido de que não deixar se abalar por esses dias difíceis e principalmente não deixar esses dias difíceis resumir a nossa vida. Não usar esses dias difíceis, desculpa, como uma bengala. Não usar esses dias difíceis para sempre colocar uma desculpa. Hoje não farei tal coisa porque não estou com vontade de falar com ninguém, eu quero me manter mais quieto e recluso, sisudo, com aquela feição de guerreiro que está em meio de uma batalha, né, com a sua máscara de concentração e foco absoluto. É muito bom a gente ter esse foco absoluto, mas às vezes a gente precisa mudar um pouco o que estamos sentindo e tentar estar abertos a novas experiências. Será que naqueles dias que a gente se declara um derrotado, imagina seria se nesse dia a gente dissesse para nós mesmos: eu não sou um derrotado. Posso ter passado por um insucesso, mas e se eu me levantar disso e enfrentar de cabeça erguida essa derrota? Não deixar que isso resuma toda essa existência. Será que eu não vou estar mudando e modificando todas as forças dentro de mim para poder enfrentar a dificuldade? Às vezes a gente pensa nisso e fica refletindo. Talvez, se a gente pensasse em um problema de 10 anos atrás ou 5 anos atrás da nossa existência, e pensássemos, caramba, como eu agia equivocado naquela situação há 10 anos atrás. Se eu tivesse a mentalidade de hoje, não agiria daquela forma. E a gente pensando dessa forma, até é um pouco curioso, porque se a gente pudesse voltar no tempo, com a mentalidade de hoje, a gente faria diferente. A gente enfrentaria o problema de uma maneira diferente. A gente encararia o problema de uma forma diferente. E, principalmente, a gente, com certeza, ia enxergar toda a realidade daquele tempo passado de uma forma diferente. Ou quando, por exemplo, a gente passa por algum insulto, algum amigo nosso nos insulta, que também está num dia difícil muitas vezes, e a gente fica magoado com aqueles amigos. Mas a gente só enxerga a nossa esfera. A gente não consegue nos elevar antes disso e observar a nossa volta. Caramba, aquele amigo me respondeu dessa forma porque talvez ele esteja cansado. Talvez ele esteja passando por um momento difícil e esteja realmente com todos esses sentimentos e descontou em mim. Eu não vou levar para o pessoal, não vou levar para o coração essa situação. Talvez muitas coisas que a gente passa, que nos ofendem, que nos agridem com palavras e etc., talvez a gente passe o recibo em tudo isso. Talvez a gente dê o ok e tenta revidar, ficar triste. O popular levar para o coração, né? Nada mais é que levar para o coração é deixar que aquilo te abale o seu emocional.
abale o seu psicológico. E a gente sabe que muitas pessoas, assim como nós, porque se a gente for pensar, a Terra é um grande hospital, então nós e todos aqueles que estão às nossas volta, à volta, logicamente são pacientes desse grande hospital. E quando a gente pensa nisso, nesse aspecto, talvez se a gente olhar para todas essas situações citadas anteriormente, né, que digamos, pegando como um exemplo, um amigo nos ofendeu com palavras agressivas, se tentarmos olhar a realidade dele e pensar que, assim como nós, ele também está doente. Não levar, esquecer, não passar recibo. Eu sei que é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, esquecer uma ofensa, principalmente de um amigo ou de um familiar. Só que às vezes a gente, novamente, quando a gente pensa em egoísmo, a gente pensa naqueles grandes atos egoístas, né? Alguém negando alguma coisa para outra pessoa, ou alguém agindo de uma forma extremamente egoísta e prejudicando outra pessoa. Mas talvez a gente não pense que o egoísmo também está inserido nessas pequenas coisas, no egoísmo, né? Tanto o egoísmo quanto o orgulho estão inseridos nessas pequenas coisas, como, por exemplo, alguém nos ofende e a gente leva para o pessoal. Será que isso também não é um ato de egoísmo? Será que não é um ato de orgulho? E novamente a gente volta em um ciclo, melhor dizendo. Será que os dias difíceis que a gente passa não são todos provocados pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo? Será que todas as situações, quando a gente passa por algo e pensa, olha só, será e eu passando por isso, eu que sou fulano de tal, realizei tal coisa, estou passando por isso, ou eu estudei tanto e não consegui passar para isso. E aí, novamente, a gente só enxerga o resultado das consequências e dos atos. A gente não consegue abstrair e olhar de forma diferente para as situações. Um grande exemplo disso é que a gente não valoriza a nossa caminhada muitas vezes. E a gente vai perceber isso quando a gente passa por esses dias difíceis. Digamos, estudo muitos e muitos anos para passar em um concurso, eu não passo naquele concurso. Mas eu não paro para pensar o quanto essa caminhada foi importante para mim. O quanto esse movimento de estudar para um concurso, este momento de abrir mão para o estudo, que com certeza contribui para a minha maturidade, eu não consigo pensar em todos esses aspectos. Eu já pego o resultado final, que foi teoricamente um fracasso, mas na prática não foi nada de fracasso, e já vou julgar toda a minha existência e me declarar um derrotado, somente por um ato. E é nesses dias difíceis, irmãos, nesses dias que a gente passa, que a gente se declara um grande derrotado, que justamente que a gente para e pensa que são esses os dias, eles são dias de prova e não para a gente se desencantar com a nossa caminhada. É justamente nesses dias de desafio e não para a gente cessar o nosso esforço. Tudo bem, não consegui passar nesse momento nesse concurso, mas vou continuar estudando. Não consegui chegar à meta no meu emprego nesse mês, mas vou continuar me esforçando para o próximo mês. Ou outras situações. Não consegui, por exemplo, largar de um vício esse mês, mas próximo mês vou me esforçar e vou largar desse vício. Meu filho não está conversando mais comigo, mas vou me esforçar para que ele volte a conversar comigo. Estou tentando perdão do meu pai, mas esse mês não consegui, mas próximo mês vou conseguir me esforçar para isso. É todos esses pequenos movimentos, nesses dias novamente de desafio e não para desencanto, que a gente precisa acender aquela chama da vontade dentro de nós.
essa chama de melhorar, essa chama de querer vencer as nossas fraquezas, os nossos vícios e se substituir por virtudes. Talvez a gente esteja uma semana inteira de dias ruins, de dias que a gente precisa respirar fundo e contar até 50. O vizinho difícil que nos incomoda, o colega de trabalho que está nos incomodando, os problemas com os nossos filhos, com os nossos pais, etc. E é nesses dias que a gente precisa urgentemente recobrar a nossa paz, a nossa calma e a nossa paciência para enfrentar esses dias. E principalmente, não desistir de lutar. Por mais que a ansiedade do mundo nos vença, a gente precisa não desistir de lutar contra todos esses sentimentos. Porque se a gente vai com a mentalidade já de derrota, mais rápido vai se dar o nosso fracasso. E quando a gente enfrenta todos esses dias de desafio com a vontade de lutar, grande parte do trabalho já está feito. E pelo contrário, quando a gente já desiste de lutar, grande parte do trabalho já está perdido. Por isso a gente precisa recobrar nesses dias difíceis o que somos, o que queremos, para onde vamos caminhar, respirar um pouquinho, enfrentar novamente, levantar e enfrentar novamente, sem desistir de lutar jamais, jamais nos esquecermos dessa chaminha que está acesa em nós e que com certeza os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos amigos estão à nossa volta alimentando essa chaminha, nos dizendo inconscientemente ou pelos nossos sonhos, dizendo para não desistirmos, continuarmos lutando, tentar mais uma vez, tentar até as forças dizerem chega, ou melhor, e quando as forças chegarem nesse momento de dizer chega, descansa um pouquinho, tira um tempo e tenta novamente, tenta mais uma vez. E tenho certeza que os irmãos vão conseguir, né, os objetivos, conseguir vencer as dificuldades que a gente enfrenta. Às vezes a gente fala apenas de, quando a gente pensa em dias difíceis, a gente pensa só nos aspectos materiais, né? A prova do concurso, o trabalho, mas tem muitas outras coisas imateriais também que a gente precisa lutar e a gente precisa ter força. Contra os nossos vícios é um grande exemplo disso, que vai demandar muita força de vontade para vencer. Outra situação também é a paciência, né? As grandes virtudes, a benevolência, todas elas precisam de força de vontade, precisam de empenho, precisam de tempo, e que muitas vezes a gente não vai conseguir agir da forma que queremos. Por exemplo, vou colocar uma meta de ser benevolente a semana toda. Talvez eu não vou conseguir ter essa meta, mas eu preciso continuar lutando, continuar me esforçando. Ou talvez grandes problemas, né, como por exemplo desencarne, um problema de saúde de algum familiar ou propriamente dito de si mesmo. Nesses dias difíceis, a gente precisa pensarmos que não estamos aqui pelo acaso. Estamos aqui por um bem maior. Estamos aqui para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, para colocar em prática as lições de Cristo, que mesmo em dias difíceis, soube vencer os dias difíceis, que mesmo naquele turbilhão de sentimentos, soube vencer todos os desafios. E talvez independentemente de seja qual for essa causa, imaterial, material ou muito difícil como um desencarne, um problema de saúde, a gente precisa ter uma ferramenta que a gente precisa nos lembrar nesses dias difíceis. Que talvez nesses dias difíceis a gente se esqueça completamente
desta ferramenta, a gente se esqueça completamente de uma coisa, de uma palavrinha com duas letras que com certeza faria a gente vencer todas as dificuldades, vencer todos os dias difíceis. E essa ferramenta é a fé. Talvez nos dias difíceis, se a gente relembrasse desse sentimento, dessa virtude que é a fé, talvez a gente enfrentaria os dias difíceis, os dias de luta, com a cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido, com o sentimento de que, ufa, vencemos. Vamos lá. A fé vai nos dizer que vencemos. A fé vai nos fazer levantarmos da cama, apesar de todas as dificuldades. Mesmo que a gente esteja passando pelo dia mais difícil da nossa existência, onde parece que ninguém está nos compreendendo, a gente vai perceber que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ou seja qual for o problema, a fé, ela vai nos trazer a calma, a racionalidade, vai facultar a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Ou seja, a fé vai nos chamar a calma primeiramente e depois a razão. Ou seja, quando passamos por qualquer situação difícil, recobramos a fé, que ela vai nos trazer a calma e a paciência e principalmente a razão, para a gente poder visualizar todos os fatos que estão à nossa volta, visualizar toda a situação que está à nossa volta. Por outro lado, né, a fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Ou seja, irmãos, com a fé, a gente vai recobrar a paciência, a calma, a força. E esses dois aspectos são um sinal de força e de confiança. Justamente aquilo que conversávamos no início dessa exposição doutrinária. Aquela chaminha que a gente fez menção, quer dizer a fé. Se temos a fé para ante aos momentos difíceis, ante aos momentos de luta, a gente vai conseguir passar com força, com fortaleza, porque a calma nesses momentos de luta justamente vai nos trazer a calma e a paciência e o enfrentamento das dificuldades. Quando a gente observa um pouco a caminhada de Jesus aqui na Terra, a gente percebe o quanto o Mestre enfrentou as dificuldades com paciência, com força, com calma, principalmente com razão. Mesmo ele sendo acusado no Sinédrio por coisas que, convenhamos, não faziam nenhum sentido, ao menos nas leis daquela época, e mesmo assim foi uma acusação injusta. Quando a gente pensa em como Jesus enfrentou todas essas dificuldades, com fortaleza, com calma, a gente percebe, rememorando a história, quem foram os fortes. Por outro lado, tinha os fariseus e os romanos usando da violência e se achando super, hiper, mega fortes. E do outro lado, Jesus, com calma, com passividade, sobre enfrentar as dificuldades. E muitos outros exemplos aqui na Terra que muitas vezes a gente acha que são os fortes do mundo e que usam da violência, na verdade não são os fortes.
e aqueles que enfrentam toda essa violência sem levantar nenhum tipo de violência são verdadeiramente os fortes. Um grande exemplo disso foi Gandhi, que conseguiu a independência de um país sem pegar em armas. Martin Luther King, que mesmo com todos os movimentos violentos, ele decidiu não usar da violência, usar da pacificação, naquela luta, naquela injustiça em que os Estados Unidos vivia naquela época de segregação racial. Esses grandes exemplos de pacificadores e muitos outros anônimos que a gente não conhece, que enfrentam momentos difíceis, seja impostos pela sociedade ou seja impostos por si mesmo, enfrentam com calma, com resignação e principalmente sem violência. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé que precisamos ter em todos os momentos difíceis. Lembrar do nosso querido Mestre Jesus, que em todas as instâncias de sua vida usou da paciência, da calma, e mesmo assim, no momento auge da cruz, pediu perdão por todos os seus agressores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Agiam por ignorância, agiam puramente por violência, puramente por poder. E tantos outros pacificadores, nos lembremos de todos eles nos nossos momentos difíceis. Lembremos de todos esses grandes exemplos da humanidade e com certeza vamos conseguir vencer esses momentos difíceis. E com certeza vamos subir mais um grau, mais um degrau nessa jornada evolutiva, nessa aventura evolutiva que estamos matriculados. Então, irmãos, essas eram as reflexões desta noite. Espero que todos possam ter aproveitado o tema e que todos possam refletir acerca dos dias difíceis que às vezes nós enfrentemos na nossa existência. E sabemos que vamos enfrentar muitos dias difíceis, mas nunca nos esqueçamos da bondade, da fé, do amor. Todos esses aspectos fazem com que a gente possa enfrentar todos os nossos dias difíceis de cabeça erguida, com fé e com muita resignação. Nesse momento, para encerrarmos definitivamente a nossa exposição, vamos fazer uma pequena prece. Convido a todos os irmãos, então, a unirmos o nosso pensamento em uma prece. Fechemos os nossos olhos físicos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Nesse primeiro momento, vamos agradecer, somente agradecer por toda a jornada que tivemos até aqui. Agradecer por tudo que tivemos até aqui, por tudo que somos, apesar de todos os males que cometemos, por todos os erros que cometemos. Vamos mantermos esse pensamento em Jesus nos dias difíceis, nos dias que necessitamos mudança, nos dias que precisemos enfrentar com amor. E com certeza, nesse inteirinho, vamos vencer, apesar de todas as dificuldades, porque nessa jornada evolutiva, nunca andamos para trás. Sempre estamos em progresso.
sempre estamos progredindo, sempre estamos aprendendo. Que possamos sempre estarmos abertos a todo o aprendizado, a toda a vida que está à nossa volta, sempre seguindo os passos de Jesus. Obrigado a todos, que assim seja. Então, boa noite a todos os amigos, irmãos, um ótimo final de semana e até a próxima exposição doutrinária.